Falar um assunto sério com você, estudante de odontologia, cirurgião dentista. Sangramento, evento hemorrágico, são várias as nomenclaturas para descrever um problema que o dentista tem, eu digo até no seu cotidiano. Quem aqui nunca enfrentou um sangramento, uma hemorragia no seu consultório, fazendo procedimento cirúrgico ou mesmo no posto de saúde onde você atende? Sem sombra de dúvidas, é um dos maiores medos que o dentista pode enfrentar na sua prática clínica. E é por isso que eu quero falar aqui com vocês hoje. Eu quero falar sobre um problema e sobre as soluções desse problema, que nós temos várias para poder te apresentar. Por que dentistas e estudantes de odontologia precisam aprender sobre como prevenir e como tratar eventos hemorrágicos orais? A gente vai mostrar um pouco para vocês de como que a gente consegue identificar pacientes que apresentam fatores de risco locais e sistêmicos que vão predispor a mais sangramentos na boca e as estratégias que os dentistas podem utilizar para prevenir, se antecipar a esses eventos hemorrágicos. E mesmo assim, caso um sangramento ocorra na cadeira com você, com o seu paciente, seja no seu procedimento periodontal, no seu procedimento de exodontia ou na instalação do seu implante dentário, você vai saber, a partir de hoje, como resolver. Claro que a gente vai ter muitos desafios para falar sobre esses temas. E talvez o maior desse desafio seja aprender a manejar as hemorragias na boca. Vou mostrar algumas imagens agora para vocês de eventos hemorrágicos que eu enfrentei ao longo da minha vida, sangramentos importantes que eu atendi, seja em pacientes rígidos, sem nenhuma história de coagulopatia ou em diversos pacientes plaquetopênicos, anticoagulados ou pacientes portadores de coagulopatias hereditárias, como hemofilia, por exemplo. Como vocês podem observar na foto, nós temos um evento hemorrágico de grande monta, um sangramento muito importante. Você observa aí a presença de um coágulo esofítico que foi removido ao lado da carpule e olha só o tamanho desse coágulo. O que você faria nessa situação se fosse o seu paciente sentado na cadeira? Ou, por exemplo, você que é implantodontista ou cirurgião bucomaxilo, ou mesmo que trabalha com cirurgia oral menor, que gosta de fazer as extrações de seus pacientes. O que você faria se acontecesse um sangramento como esse com você? Pois bem, você também deve estar se perguntando, pô Vinícius, veja só, um paciente pediátrico, ele pode ter um sangramento que leve talvez até um risco de vida para esse paciente? E eu vou mostrar para vocês que sim. Olha só a foto desse caso. Vocês podem visualizar um sangramento fruto de uma avulsão dentária, um traumatismo dentário, um paciente pediátrico. E esse paciente ele foi para uma hemoglobina de 4, ele quase teve um choque hipovolêmico por conta desse sangramento. E você deve estar se perguntando, poxa, deveria ter alguma condição sistêmica aí. Sim, de fato, esse era um paciente hemofílico, que eu tenho uma larga experiência em trabalhar e que eu quero mostrar para vocês, na verdade, que o sangramento ele não acontece só no hemofílico, no plaquetopênico, no anticoagulado, ele acontece também em procedimentos cirúrgicos menores ou maiores na cirurgia bucomaxilofacial e que o dentista, por sua natureza de ser cirurgião, ele tem que estar habilitado a tratar esses sangramentos. E não só, ele tem que aprender a prevenir esses sangramentos. Esse é o segredo, é a chave do sucesso. E muitos devem estar se perguntando também, Vinícius, mas eu solicito exames laboratoriais para o meu paciente. Eu solicito lá o meu coagulograma, o meu TP, o meu RNI ou INR, como você preferir chamar, o meu TTPA, coagulograma, que inclui plaquetograma, etc. Tudo bem, mas será que você sabe interpretar esses exames da forma adequada? Será que você sabe identificar que um paciente tem uma tendência hemorrágica através de um exame? E eu vou falar para você o seguinte, eu vou quebrar um paradigma agora. A grande maioria dos pacientes que apresentam sangramentos na boca, eles não apresentam alterações em seu plaquetograma, eles não apresentam alterações significativas em seu coagulograma e você pode estar se enganando. Você pode achar simplesmente que parâmetros normais de exames da coagulação sanguínea vão te trazer uma segurança e um conforto muito grande que aquele paciente não vai sangrar. E isso, na verdade, não existe.
E claro, com todas essas fotos e imagens que eu mostrei para vocês, a primeira reação que qualquer dentista teria, ou você que é estudante de odontologia, é o medo. Claro, quem aqui não começou a acelerar o seu coraçãozinho ali só de ver um evento hemorrágico, daqueles que eu mostrei para vocês nas imagens anteriores? Todos nós sentiríamos ansiedade. Eu já senti várias vezes com tantas hemorragias que eu já enfrentei atendendo vários grupos de pacientes. Outra coisa que não pode acontecer, além do medo, é a negligência. A gente não pode negligenciar esses pacientes. Você não pode achar que mandando esse paciente para o pronto-socorro, tomar Canaquion na veia, vitamina K na veia, que ele vai estancar aquele sangramento. Não, dentista, você tem que mudar esse conceito, você tem que intervir localmente. É você que tem que resolver esse sangramento, você causou. Então, a gente tem ferramentas, estratégias para melhorar isso. Claro que se tem uma condição sistêmica subjacente, a gente resolve primeiro o local e depois a gente vai lá entender o que é que está acontecendo. Se a hemorragia está em curso, você tem que fazer alguma coisa. E eu tenho que falar para vocês, os episódios de sangramento eles acontecerão na sua vida clínica, na sua vida acadêmica. Cerca de 5 a 7% dos procedimentos invasivos odontológicos sangrarão. Ou seja lá uma raspagem periodontal, uma exodontia, um implante, levantamento de seio maxilar, procedimentos de reconstrução óssea, 5 a 7% desses procedimentos apresentarão sangramento, seja transcirúrgico ou pós-cirúrgico. É inevitável, isso vai acontecer. Pois bem, sangramentos na boca são a verdadeira pedra no sapato do dentista. Ao lado das infecções orais, os sangramentos, sem sombra de dúvida, eles assombram a nossa prática clínica. E olha só que dado interessante. Quando nós vamos atrás da literatura científica, das informações sobre o número de profissionais que de fato são capacitados a atender esse grupo de pacientes que tem um risco hemorrágico aumentado, é um número muito baixo de profissionais. Geralmente as especialidades cirúrgicas, elas têm uma veia um pouquinho mais clínica para entender esse lado na interpretação dos exames e do manejo dos sangramentos, mas é um déficit na formação do dentista entender quais pacientes que vão apresentar um risco maior de sangramento, ou se você de fato tiver um sangramento na boca, o que você faria? Será que é só o tamponamento com gase que vai resolver um paciente que é plaquetopênico? E se você de fato estiver atendendo um paciente anticoagulado, um paciente, por exemplo, que ele é duplamente antiagregado, ele utiliza 2 antiagregantes plaquetários de forma simultânea devido ao infarto do miocárdio que ele sofreu nos últimos 6 meses. O que você faria? Muitas vezes o dentista está muito acostumado, isso vem sendo perpetuado ao longo da vida acadêmica, através de muitos professores que nós tivemos, né? A recomendação de se suspender esses anticoagulantes ou de se suspender esses antiagregantes. Muitas vezes a gente ouve isso do médico, certo? Mas eu tenho que falar para você, muitas vezes não será mais possível suspender esses medicamentos, porque são medicamentos que de fato salvam a vida desses pacientes. Se a gente suspender, a gente pode induzir uma trombose, esse paciente pode vir a óbito. Então, muitas vezes você, dentista, vai ter que fazer a cirurgia em vigência do uso desses medicamentos que o paciente utiliza. Medicamentos que popularmente são conhecidos como afinadores do sangue, né? Que os pacientes chegam e falam para nós. Então você vai ter que realizar suas cirurgias assim mesmo. Um paciente que é plaquetopênico, não é? A gente está aqui numa época de pandemia da Covid-19, quantos pacientes estão sendo anticoagulados devido aos efeitos trombóticos do vírus? E você, dentista, tem que estar habilitado a tratar esses pacientes. Então, um tema super atual e eu vou mostrar para você que é também super importante. E também vou lhe fazer uma pergunta agora. Até quando você vai encaminhar esses pacientes para outro colega? Eu recebo diariamente no meu consultório pacientes anticoagulados que precisam fazer cirurgias. Eu sou implantodontista. Vários pacientes me procuram através das redes sociais, do Instagram, ou acham meu WhatsApp, porque não conseguem achar dentistas que tratam eles. Você pode ser um desses profissionais na sua cidade, na sua região. E tem outro detalhe. Muitas vezes eu recebo pacientes me procurando, recebo mensagens desses pacientes de outras partes do Brasil e eu não tenho para quem indicar esses pacientes. Será que você poderia ser um desses profissionais? Para me ajudar a atender esse montante de pacientes que não sabem mais aonde procurar dentistas?
muitos desses pacientes só são tratados nos seus hemocentros. Aqui na Bahia a gente tem o Hemob, no Ceará a gente tem o Hemoce, a gente tem o Hemocentro de Campinas, lá no Unicamp, onde eu fiz boa parte da minha formação, mas eu tenho que falar para vocês, muitos desses hemocentros têm consultórios odontológicos, outros não têm, e a maioria dos procedimentos realizados são simples. Restaurações, limpezas, raspagens, extrações, e uma reabilitação com implantes. E procedimentos cirúrgicos maiores, e se o seu paciente precisar de uma cirurgia ortognática bucomaxilo, o que é que você faria? Então a gente tem uma série de questões para se discutir aqui. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Como trazer a previsibilidade clínica para os seus procedimentos, sendo você dentista ou estudante de odontologia, ao atender esses pacientes. Como você ficaria tranquilo em falar para esse paciente, olha só, seu João, Dona Maria, exemplificando aqui, a gente vai fazer uma extração no senhor, mas a gente vai garantir que você não tenha sangramento. É super interessante falar aqui que esses pacientes eles já chegam para a gente reclamando do medo que eles têm em fazer os procedimentos cirúrgicos. Já chegam com cartas e recomendações médicas, super temerosos, muitas vezes vêm à consulta odontológica com vários parentes porque sabem do risco das suas hemorragias, certo? E eu tenho que falar para vocês também, você deve estar se perguntando agora, Vinícius, Vinícius, eu não atendo esses pacientes que você fala. São pacientes raros, né? E eu vou mostrar para você que talvez você esteja enganado. A nossa população ela tem envelhecido de forma substancial. Em 2050 nós teremos o dobro de idosos que nós temos hoje. Idosos esses que portam doenças crônicas não transmissíveis. São pacientes muitas vezes com doença cardiovascular subjacente, pacientes que infartaram, que utilizam anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, são pacientes que desenvolvem púrpuras, que se tornam plaquetopênicos ao longo de suas vidas. Vou trazer outro exemplo mais importante aqui talvez. Pacientes oncológicos. A maioria desses pacientes vai ser submetida à quimioterapia. E você sabe os efeitos citotóxicos dos quimioterápicos que são utilizados e que causam plaquetopenias secundárias. E muitas vezes você vai precisar tratar esses pacientes que estão transitoriamente plaquetopênicos. Não é só você que é da odontologia hospitalar, mas você que atua no seu consultório ou muitas vezes no posto de saúde da sua cidade. Você vai ser aquele profissional referência que vai resolver esses casos. Você tem que estar preparado para isso. Pois bem, eu tenho que falar para você também. Esses pacientes chegarão e já estão chegando em nossos consultórios e a minha rotina clínica aqui me permite te falar até uma coisa. Eles não chegam te avisando ou perguntando se eu atendo o paciente anticoagulado. Não. Esse paciente ele chega para mim e fala, doutor, eu preciso tirar um dente. E a gente vai examinar a sua anamnese ou fazer um implante e descobre que esse paciente, de fato, ele toma um medicamento anticoagulante, ele é plaquetopênico. E aí? O que é que você vai fazer? Será que você vai esperar que esse paciente ligue para o seu consultório e fale, olha, ele atende paciente anticoagulado? Isso não acontece, gente. Esse paciente já está no seu consultório, você já está tratando ele e nem sabe. E você tem que estar pronto para tratar isso. E é um paciente que mudou o seu perfil, um paciente altamente complexo hoje em dia. Ele é oncológico, ele é diabético, ele pode ser renal crônico. Você deve estar se perguntando também, né? Você nunca atendeu um paciente que faz hemodiálise e na sua hemodiálise ele faz uso de heparina, que é um anticoagulante, que pode ter interferência nos seus procedimentos odontológicos. Esses conceitos todos mudaram. Pacientes que procuravam só cuidados focados no suporte, né? Ou seja, tratamento periodontal, as extrações, hoje eles querem reabilitações grandes orais. E a gente precisa estar preparado para isso. Outro ponto. Precisamos também entender que existem diferentes fases da cascata de coagulação, como você pode ver nessa imagem que eu estou mostrando aqui para você. Você consegue observar que existe a primeira fase da coagulação, que é a fase primária, plaquetária, onde nós temos plaquetas e vasos trabalhando. Uma segunda fase, formada pelos fatores da coagulação, que vão ajudar a construir aquela rede de fibrina. E uma terceira fase que ninguém te explicou, que é a fase da fibrinólise, onde esse coágulo vai ser dissolvido. E qualquer alteração em uma destas fases irá predispor o seu paciente a sangrar. Não necessariamente pacientes que portam doenças crônicas, mas pacientes ígidos também. Ok, agora a gente vai responder uma outra pergunta. Mas Vinícius, eu tenho um kit de segurança no meu consultório.
eu tenho esponjas de gelatina. O pessoal costuma chamar esponja de fibrina, né? O nome correto é esponja de gelatina. Ah, Vinícius, eu tenho gaze para fazer tamponamento. Minha sutura só resolve. Sim, pode ser que resolvam em alguns desses casos, mas em outros casos não. Em outros casos você vai ter que se habilitar e aprender a utilizar o poder dos métodos hemostáticos locais na sua prática clínica. E você deve estar vendo um vídeo agora onde eu mostro várias estratégias que eu utilizo na minha prática clínica sobre como suturar um paciente com risco hemorrágico, sobre como fazer planos hemostáticos distintos que são específicos para uma situação A, uma situação B e uma situação C, onde eu consigo estratificar o risco hemorrágico do meu paciente e do meu procedimento. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou preparado para uma situação de pequeno risco de hemorragia, uma situação de médio risco, uma situação altamente hemorrágica, por exemplo, um paciente hepatopata, um paciente plaquetopênico com deficiência de fatores de coagulação. Eu tenho que estar pronto para isso. Ou, muitas vezes, um paciente rígido que eu posso, por exemplo, num levantamento de seio maxilar, pinçar ali a artéria antral que fica na parede do seio maxilar, como você pode ver nesse vídeo aí também. O que é que você faria nessa situação? Um paciente rígido, eu tenho que estar preparado e saber lidar com os métodos hemostáticos orais. Você ainda tem medo de atender esses pacientes. Eu sei, eu tinha medo ao longo de minha formação. Eu vou contar aqui um pouco para vocês como é que foi que eu aprendi a tratar esses pacientes. Um perfil de pacientes que é muito mais amplo do que a gente pensa. Além dos rígidos, eu tenho pacientes diversos com plaquetopenias, pacientes portadores de coagulopatias e os anticoagulados. E você vê recomendações como essa que você está vendo na sua tela agora, quando suspender os anticoagulantes. Isso é uma maior polêmica, porque hoje em dia nós temos uma conduta um pouco diferente de como resolver esses casos. Pois bem, a pergunta que vocês fazem para mim o tempo todo na rede social, no Instagram: Vinícius, eu devo suspender, modificar ou manter esses anticoagulantes? A gente tem estratégias para lidar com isso, que eu vou abordar com você nesse curso que eu estou te oferecendo aqui. É um treinamento, é mais do que um curso online, é um treinamento onde eu vou passar para você toda a minha filosofia de vida e trabalho de mais de 11 anos trabalhando com esse grupo de pacientes especificamente. Você pode fazer a diferença na sua prática clínica, seja dentista ou estudante de odontologia. Olhe só essa foto desse paciente, que é uma situação rotineira nas UTIs, quem trabalha com odontologia hospitalar, né? Um paciente entubado, com sangramento em boca, e muitas vezes eles chamam o dentista só quando acontece uma situação como essa, paciente cheio de gases. E será que a gente não consegue melhorar a condição clínica desse paciente? Favorecer com que ele receba uma visita de um familiar de uma forma mais digna e muitas vezes salvar a vida desse paciente que está com sangramento ativo e que ninguém sabe como resolver. Você pode implementar diversas estratégias, mas você também está se perguntando: Vinícius, tem vários métodos hemostáticos que eu posso implementar, mas comprar as esponjas, comprar a trama de celulose oxidada ou utilizar outros métodos é caro. Eu faço investimento, muitas vezes até do valor que eu cobro a minha extração. Isso é verdade, mas eu também vou te ensinar a monetizar os seus procedimentos. Eu vou falar de valores, quanto você pode cobrar para fazer uma extração num paciente que é anticoagulado. Quais materiais que você vai utilizar para otimizar financeiramente o seu procedimento e te dar segurança também. Você pode se tornar uma referência em sua área, em sua cidade e tratar todos esses pacientes. Você já pensou se todo hematologista te encaminhasse os seus pacientes para fazer esses procedimentos? E não só, a partir daí você se tornasse uma referência para esses pacientes e para os seus familiares e começasse a tratar eles com vários outros procedimentos, reabilitações protéticas, dentística restauradora, periodontia, ortodontia na sua clínica, porque você se tornou uma referência para esse profissional, para esse paciente e para essa família. Eu vou contar um pouquinho como foi a minha história. Como que eu ingressei nessa área, como que eu me tornei uma referência no atendimento de pacientes com distúrbios hemorrágicos. Então, eu comecei a minha carreira formado dentista, como todos vocês, trabalhando em clínicas populares, atendendo um grupo de pacientes diversos. Comecei fazendo extração na minha prática clínica, fazia 20, 24, 26 extrações em um dia, muitas vezes ganhando muito pouco. Saía no final do dia ganhando R$100, talvez até menos, e ficar muito frustrado com isso. Mas não era isso que eu queria falar com você. Eu queria falar que
atendendo esse montante de pacientes, muitas vezes eu me deparava com um paciente que infartou, que tomou anticoagulante, ou um paciente, muitas vezes, que tem um outro distúrbio hemorrágico, que ele muitas vezes desconhece e a gente tinha que fazer uma cirurgia, era o convênio que pagava, ou a clínica que me empurrava esse paciente, ou mesmo enfrentando hemorragias. Claro, as hemorragias acontecem com quem opera, isso é fato, quem não opera nunca viu hemorragia. Então você que opera sabe o que eu estou falando. Como é que a gente lida com isso? Você vai dormir, seu travesseiro parece que é quadrado, você não consegue dormir pensando nesse paciente. Então a partir daí, eu resolvi ingressar numa área que poucos dentistas conheciam. Lá no ano de 2010, eu resolvi ingressar na odontologia hospitalar. Então eu entrei para a residência no Hospital das Clínicas, aqui da Bahia, e a gente começou a se interessar muito por uma série de pacientes, e eu especificamente por aqueles pacientes com doenças hemorrágicas. Foram 2 anos trabalhando 60 horas semanais, vivendo e respirando no hospital, plantões aos finais de semana, trabalhando com esse grupo de pacientes. E a partir daí eu comecei a me interessar por várias referências. Vocês podem ver aqui uma foto, eu com o Nelson Rodos, daquele livro que você certamente conhece, O Manejo Odontológico do Paciente Clinicamente Comprometido, e com o Jerry Bucco, que é do Neville, que você também conhece ali, é um autor muito famoso. E eu não quis parar por aí, eu quis aprender mais, então resolvi fazer mestrado e doutorado lá na Unicamp, lá em Campinas, que é um dos maiores centros de referência da América Latina e do mundo. E eu me empenhei muito para conseguir fazer isso, né? E eu tive a sorte e a felicidade de ficar alocado no Hemocentro de Campinas. A gente tratava especificamente aqueles pacientes com doenças hemorrágicas, os pacientes hemofílicos, os plaquetopênicos. Então, hemorragia era o meu dia a dia. Todo dia tinha uma hemorragia para a gente tratar. Então, a gente acabou transformando a ansiedade em conhecimento, filosofia de trabalho, uma forma de trabalhar para prevenir e tratar todas essas hemorragias. Então vocês estão vendo aqui uma foto, a gente entrava de manhã, né, e saía de madrugada muitas vezes, olha o sorriso no rosto, né? A gente aprendia tanto com aqueles sangramentos, com aquele grupo de pacientes, que a gente ficava realmente feliz, extasiado com tudo isso, apesar de ser muito cansativo. E a gente fazia uma série de ações com esse grupo de pacientes. Ações essas também que me motivaram a fazer visitas técnicas a outros centros de tratamento. Fui lá para Manaus, Amazonas, onde eu estou ao lado aqui de meu amigo Kleber, que também é dentista do Hemocentro de lá, para trocar informações, trocar condutas clínicas e aprender um com o outro. Também tive a felicidade de escrever um dos capítulos de um livro super importante em nossa área, que é o Fundamentos da Odontologia em Ambiente Hospitalar, UTI. Então foi um dos autores dos cuidados do atendimento odontológico de pacientes com alterações hematológicas. E a partir daí, pessoal, eu comecei a naturalmente, meio que sem querer, me tornar uma referência nesse tema, pelo Brasil afora, talvez pela minha pesquisa que eu fiz no doutorado. Então comecei a me apresentar em congressos. A gente ganhou com minha pesquisa de doutorado um prêmio lá em Miami, da Baia, onde a gente foi agraciado, tanto financeiramente, quanto com alguns prêmios voltados para essa pesquisa que eu fiz. Então isso teve uma repercussão muito grande aqui no Brasil. A minha tese de doutorado foi justamente sobre como tratar, como fazer exodontias utilizando métodos hemostáticos em pacientes com hemofilia. E a partir daí me motivou a querer mais. Então, eu fiz um estágio em Harvard em 2018, onde nós podemos também aprender e aperfeiçoar todas essas técnicas e entender um pouquinho mais sobre como tratar esses pacientes. E também, não cansado de falar sobre esse tema, o meu trabalho de conclusão de curso, a minha especialização de implantodontia também foi sobre como fazer implantes em pacientes anticoagulados. Isso foi acontecendo naturalmente em minha vida e eu fui sendo chamado para alguns eventos. Aqui a gente está vendo o evento da Shire em 2018, que é uma importante farmacêutica lá em São Paulo, no Hilton, onde eu dei uma palestra sobre o tema, e outros cursos que a gente foi ministrando em habilitações de odontologia hospitalar, lá na Universidade Federal do Paraná também, no EMO 2018, que é o maior congresso da América Latina que fala de doenças hematológicas, inclusive também onde eu ministro o curso lá sobre o convite do professor Eduardo Fregnani, no Sírio-Libanês, sobre o manejo de pacientes plaquetopênicos e anticoagulados. E foram uma série de outras palestras que vocês estão vendo aí, uma série de pessoas treinadas. Fui convidado também para dar aula na JOCAP da USP sobre o manejo de pacientes com alterações hematológicas. E hoje eu também faço parte do Conselho Técnico Consultivo da Abrapem, Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia. Sou o único dentista que integra esse time aí multiprofissional, onde nós
traçamos diretrizes e condutas e algumas ações para beneficiar as pessoas com hemofilia. Então foram uma série de desafios e a trajetória que eu segui para conseguir tratar esse grupo de pacientes. Então foi um caminho muito longo para conseguir desenvolver uma filosofia de trabalho. Mas eu não quero que você passe por esse caminho que eu passei. Foram muitos anos, 9 anos de pós-graduação, depois de 5 anos de formado. Então some aí, é uma conta muito grande. Eu quero, na verdade, te levar diretamente ao ponto. Eu quero que você, que atende no posto de saúde, em seu consultório, seja recém-formado ou profissional especialista, experiente, que você tenha uma diretriz e conduta para tratar e prevenir eventos hemorrágicos orais em qualquer grupo de pacientes, seja ele com risco hemorrágico ou pacientes rígidos. E eu posso te ajudar nesse quesito. É aí que eu vou falar um pouco sobre o meu treinamento que eu estou te oferecendo, que se chama Odontologia Anti-Hemorrágica, onde nós tratamos de uma forma muito específica sobre como identificar fatores de risco, sejam eles locais ou sistêmicos, e prevenir e tratar as hemorragias em pacientes que apresentam esse tipo de problema em nosso consultório. Então você vai se habilitar e se sentir muito mais seguro a tratar esse grupo de pacientes. O curso é dividido em alguns módulos. A parte 1 a gente vai falar do paciente coagulopata, o atendimento multidisciplinar, como se comunicar com a equipe médica, como solicitar uma avaliação médica, como interpretar o que está escrito ali, né? Ou seja, será que você pode ir? Será que você não pode tratar aqueles pacientes? Então a gente vai falar também sobre a solicitação e interpretação dos exames laboratoriais. Depois no módulo 2 a gente fala sobre os distúrbios plaquetários, as coagulopatias hereditárias, incluindo as hemofilias, a doença hepática e também sobre como otimizar o uso de hemoderivados na odontologia. Será que todo paciente plaquetopênico precisa fazer infusão de plaquetas para poder coagular? Não, muitas vezes a gente pode trabalhar de uma forma diferente e eu vou te ensinar essa filosofia de trabalho que a gente desenvolveu ao longo de alguns anos. A parte 3 diz respeito à odontologia na era da anticoagulação, um tema que vocês pedem muito, que é um tema que gera muitas dúvidas, como tratar pacientes anticoagulados, antiagregados, suspendo, não suspendo, o medicamento. A gente vai falar de tudo isso aqui que você sempre quis ouvir falar em um curso. E a parte 4 é sobre como prevenir e tratar as hemorragias. Então eu falo como você identifica a hemorragia, como você trata um foco de hemorragia. A gente vai falar um pouco sobre os métodos hemostáticos orais. Aliás, é um dos pontos altos do curso, onde eu falo especificamente de cada um desses métodos, e isso está destinado na parte 5, que é a parte prática, gravada, onde eu vou mostrar como você fazer. E caso você não goste ou ache que aquilo não é para você, você pode solicitar o reembolso do seu curso junto à nossa equipe, sem problema algum. E falta apenas um pouco para você tomar essa decisão e então fazer parte desse time da odontologia anti-hemorrágica. Eu te espero aqui, espero que a gente possa se encontrar e evoluir juntos para que você tenha mais segurança para atender qualquer tipo de paciente com risco hemorrágico ou lidar com as hemorragias de forma muito mais segura no seu consultório.